Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio Defensoria, eu sou o Rui Silva, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevistas DPE. E nesta edição vamos falar sobre a importância das mulheres fazer o exame preventivo, fazerem sempre o exame preventivo e usar camisinha durante as relações sexuais. E também para evitar a contaminação pelo vírus HPV, que leva ao câncer do colo de útero. Para falar com a gente sobre este assunto e tirar algumas dúvidas importantes, vamos falar com o médico, o Dr. Anderson Dalla Beneta, que é diretor da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima. Seja muito bem-vindo, Dr. Anderson. Obrigado, agradeço a oportunidade. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas, que vocês tiverem. Muito bem. E a primeira pergunta é: quais os sintomas as mulheres devem se atentar em caso de suspeita, inflamação, essas coisas? Então, na verdade, a maioria dos sintomas que as mulheres possam vir a ter, sintomas ginecológicos, a maioria das vezes não vão estar relacionados ao câncer. É muito mais comum as mulheres terem sintomas como corrimento das mais variadas cores, secreção de um mau cheiro, coceira, ardência. Geralmente esses sintomas acabam, na maioria das vezes, sendo doenças ginecológicas mais corriqueiras e mais simples, Mas, claro, que todo sintoma a mulher deve buscar uma atenção especializada com um ginecologista para a realização do exame físico e aí sim, caso tenha alguma coisa mais importante, o médico vai conduzir. Porque os sintomas do câncer do colo uterino, na verdade, o objetivo, por isso que existe, a gente vai conversar sobre isso, a recomendação do preventivo é justamente o diagnóstico de lesões precoces. E o diagnóstico das lesões precoces, a mulher não vai ter sintomatologia específica. A mulher vai ter uma sintomatologia quando ela apresenta um câncer no colo do útero com tumores bastante avançados. Além desses que eu falei, pode também ter sangramento, que seria um sintoma mais significativo. Mas não é isso que a gente objetiva. Nosso objetivo é o diagnóstico extremamente precoce, onde a mulher não vai ter os sintomas relacionados à doença que está crescendo ali. E até para não alarmar, doutor Anderson, os primeiros sintomas, para que de cara, de imediato, a mulher não fique preocupada e corra. Dá um exemplo prático para a gente de um sintoma inicial que possa ser preocupante, que não é aquele corriqueiro. Então, um sintoma realmente mais preocupante é um sangramento. Que não tem relação com o período menstrual dela, As mulheres, toda mulher menstrua, então ela já tem esse conhecimento da época do ciclo menstrual dela. Então, sangramentos que estão fora desse período seria realmente um sinal de alerta para investigar. Mas não necessariamente o sangramento também vai ser só apenas um câncer. Outras doenças benignas podem dar o sangramento. Mas o sangramento seria, acho, talvez o sintoma mais, um sinal de alerta para a mulher procurar um médico. O alerta amarelo, que é aquele que a pessoa já fica atento, A mulher fica atenta. E aí a importância de usar preservativo, doutor, em relação ao corrimento, que muitas vezes acontece, correto? E a questão do corrimento em si, por que ele não se tornaria um início preocupante? Assim, o preservativo, na verdade, ele previne contra diversas doenças sexualmente transmissíveis, Inúmeras doenças que levam a infecções das mais variadas, seja infecções mais simples de tratar ou até mesmo um HIV, Então, a maioria das doenças causadas pela transmissão sexual, ou seja, sem uso de preservativo, vão levar a corrimentos, pode levar a feridas, ardência, essas secreções, enfim. Então, assim, existe uma gama de doenças ginecológicas, mas o uso do preservativo deve ser realmente sempre recomendado para todas as relações sexuais, não só para as mulheres, como para também a transmissão de doenças para os homens, Eu repito, já os sintomas decorrentes de um câncer, o objetivo não é diagnosticar câncer através de sintoma. Toda vez que a mulher já tem um sintoma que a gente vai dizer que é de um câncer, é uma doença avançada. A doença precoce não vai dar sintomatologia. Então, além do
do uso do preservativo, que deve ser uma coisa realmente bastante frisada, a importância, a outra questão que tem que ser frisada para todas as mulheres é a realização do preventivo. Ou o chamado Papa Nicolau. Esse que é realmente de fundamental importância quando você fala em câncer de colo uterino. E, doutor Anderson, explica pra gente até que faixa etária de idade é interessante fazer o exame preventivo. Então, assim, a gente observa que as pessoas começam a atividade sexual cada vez mais precoce. Ainda, se for pegar a recomendação do Ministério da Saúde, que nós da área consideramos extremamente equivocada, eles vão dizer lá que as mulheres têm que iniciar o preventivo aos 25 anos de idade. Isso vou dizer que é uma recomendação talvez realmente para o milênio passado, quando as mulheres iniciavam a atividade sexual depois de adultas, casadas, o que não é a realidade. Hoje em dia, as mulheres começam com 16, 15, 14, 13, 12 anos, a gente ouve muita situação. Então, qual é o mais correto e o mais prudente? Toda mulher que iniciou atividade sexual, independente da sua idade, uma vez por ano tem que ir ao ginecologista fazer preventivo. Porque antigamente, quando as mulheres realmente iniciavam a atividade sexual mais tardia, o câncer do colo uterino se desenvolvia, em geral, depois dos 25 anos. Por isso tem essa recomendação do Ministério da Saúde. Só que essa é uma recomendação que parou no tempo, eles não se atualizaram à realidade, né, da vida, que as mulheres fazem sexo mais precoce. Então, hoje, nós pegamos mulheres com câncer de colo uterino abaixo dos 25 anos. Essa é a verdade. Né? Lá na unidade, a gente chega a mulheres abaixo dos 25 anos. Então, se eu tenho uma mulher com câncer abaixo dos 25 anos, como é que eu vou dizer que as mulheres têm que fazer o preventivo depois dos 25? Se o preventivo é para diagnosticar lesões precoces que não viraram câncer. Essa matemática não bate. Então, isso é uma recomendação totalmente equivocada, errada. Então, o correto é, iniciou a atividade sexual, realizar o preventivo uma vez por ano. E, doutor Anderson, essa questão de iniciar a atividade sexual cada vez mais cedo, isso não vale somente para quem não é casado. Os próprios casados, os casais, devem se atentar a isso, correto? Porque existe essa questão dessa preocupação de que, pode ser que tenha vários parceiros, mas se fulano e beltrano forem casados, as chances são menores. Existe essa questão? Então, assim, a atividade sexual hoje em dia, né, as coisas mudaram muito, né? Sim. A realidade já não é mais a mesma de antigamente. Hoje em dia, o sexo é uma coisa, se tornou uma coisa muito mais precoce, muito mais indiscriminada, né, independente de estado civil, né? Então, assim, a única recomendação que a gente pode dizer, já que não tem como impedir a vontade das pessoas de fazer o que elas querem, é o uso do preservativo. Realmente seria uma recomendação mais importante, porque se evita a disseminação de inúmeras doenças, né? Principalmente doenças sexuais. Por falar nisso, a gente pode falar também na questão do HIV, que é uma doença muito prevalente. Sim. Aqui em Roraima, se não me engano, os últimos dados mostram que Roraima é o estado da região norte do Brasil com o maior número de infecções novas de HIV. Então, assim, entrando um pouco nessa pauta também de doenças sexuais, é bom as pessoas conhecerem que existem as profilaxias para o HPV também. Existe uma medicação chamada PrEP, né, que é uma medicação oral, que as pessoas tomam para evitar a infecção pelo HIV. É uma medicação, é um comprimido diário que as pessoas tomam, aí realmente não pode, tem que ser ininterrupto, e isso previne em quase 100%, um pouco mais de 90%, a chance de uma pessoa onde realiza um sexo desprotegido, né, ela não ser infectada pelo HIV se o parceiro tiver HIV. Então, essa é uma outra medida muito importante, que também tem que ter, as pessoas têm que ter mais conhecimento e divulgação e parar um pouco o preconceito quanto a isso, entendeu? Então, é uma medicação muito eficaz, disponível no SUS para pegar de graça, né? É só ir a uma unidade básica de saúde. E é uma outra forma também de se prevenir contra a infecção pelo HIV. Muito bem. Inclusive, o assunto sobre a PrEP e PEP, é só você pesquisar no nosso podcast, em um dos nossos podcasts no Spotify, também Deezer, que já falamos sobre este assunto aqui no programa Entrevistas DPE. E, doutor, o senhor, na prática, percebe que ainda existe esse preconceito de chegar e o pessoal se abrir mais em relação a esse assunto? Até vale também para o preventivo.
não vou dizer preconceito, seria o quê? Uma timidez ou com medo do que as pessoas vão falar? O que seria? Na prática, que eu sei que o senhor sabe e vivencia isso. Eu acho que, na verdade, assim, todas essas questões... Até diálogo dos pais, né? Da família. Tudo que envolve sexualidade, por mais que o comportamento da sociedade mudou, mas nem todo mundo tem a liberdade de falar em casa, por exemplo. Não são todos os pais que têm esse preparo de chegar para os seus filhos e falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, HIV, a gravidez precoce. Então, assim, eu acho que assim, isso vem de casa, né? Se você recebe uma educação em casa, onde tem teus pais, que eles conversam, orientam, criam adultos mais conscientes e que vão falar e expressar melhor. E então, assim, a gente vê que ainda existe bastante dificuldade nisso, das pessoas falarem, se abrirem. Mas eu acho que por isso que é importante sempre estar falando disso em todos os canais, veículos de comunicação, para as pessoas começarem a se conscientizar mais, já que elas querem iniciar uma atividade sexual cada vez mais precoce. E o que a gente observa muito, a gente vê, a gente ouve, a gente analisa. Por exemplo, a geração que viveu o HIV, década de 80, 70, ali no começo do 90, que viveu aquela pandemia. Então, o uso do preservativo foi muito difundido. Então, todo mundo criou aquele pânico do preservativo, que todo mundo usava, nem pensava. Hoje em dia, as pessoas não usam mais. A realidade é essa. Os jovens que estão iniciando a atividade sexual, os adolescentes, não usam o preservativo. Porque eles não têm esse histórico do que aconteceu. O HIV, felizmente, realmente, hoje em dia, por mais que o HIV se tornou uma doença crônica hoje em dia, assim, uma pessoa morrer de HIV é muito difícil, né? Então, existe hoje o tratamento, existe a PrEP, PEP, enfim, tem todas essas formas, e isso acabou que as pessoas deixaram o preservativo de lado. Só que não existe só o HIV. Né? São várias outras. Existem várias outras. No caso, por exemplo, hepatite C, que é uma doença sexualmente também transmissível. A hepatite C é muito pior do que o HIV. As consequências da hepatite C é muito pior, que leva uma cirrose, pode levar um câncer no fígado. Então, a hepatite C é pior do que o HIV. Então, assim, eu acho que o preservativo ficou de lado. Então, as pessoas não estão dando mais a importância para o preservativo. Acho que isso foi graças também ao sucesso da medicina, que conseguiu transformar o HIV numa doença crônica, não mais uma doença mortal, como era antigamente. Então, assim, isso acabou que teve um lado negativo na sociedade. E é até importante, porque hoje vivemos na era digital, doutor. E informações só não tem realmente quem não quer. Por mais que não queiram conversar com os seus pais, né, a respeito deste assunto, mas está aí a internet e tá os postos de saúde também disponíveis para poder tirar essas dúvidas, né? Seja na vida do adolescente ou até mesmo de quem já está na vida sexual ativa, tiver um parceiro ou parceira, for casada, enfim. Sim. Tem vários veículos de comunicação justamente para poder sanar essas dúvidas, né? E até o nosso podcast também, que tem muitos assuntos sobre esses temas. E doutor, fala pra gente a respeito da vacinação contra o HPV como medida preventiva. Então, o HPV ele é responsável por algumas neoplasias, não só o câncer do colo do útero. Quase 100% dos casos de câncer do colo do útero tem relação com o HPV. Não são todos, mas é a grande maioria absoluta. Mas não é só o colo uterino. Canal anal, boca, laringe, todos têm o HPV, né, que é um vírus de transmissão sexual, tem relação com essas neoplasias. Hoje existe no calendário vacinal do Ministério da Saúde, ou seja, de graça, né, para todas as pessoas na faixa etária, a vacinação do HPV, que está hoje, de acordo com o calendário vacinal, dos 9 aos 14 anos. São 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, justamente é para imunizar, né, e o ideal é justamente fazer na idade mais precoce, para quê? Que a pessoa receba a vacinação antes de iniciar a atividade sexual, antes dela ter sido exposta possivelmente ao vírus. Por isso que ela tem que ser vacinada antes, ou seja, ela já ter a imunidade contra o HPV, para que, se caso ela venha a ser exposta por uma relação sexual, ou enfim, de alguma forma, ao HPV, ela já tenha vacinação.
Então, assim, o objetivo da vacinação do HPV é justamente esse: imunizar as pessoas para, se elas vierem ser expostas contra o vírus, elas terem um sistema de defesa e, com isso, não vir a desenvolver uma neoplasia. Teve um estudo recente aí que foi lançado há poucos dias, que já está mostrando realmente que nos países que estão usando a vacina contra HPV, já está mostrando a redução dos índices de câncer causados pelo HPV. Então, assim, não é uma coisa à medida que a gente vê do dia para a noite. São anos e anos e anos, né? Porque são essa população jovem que está começando a tomar a vacina, que quando chegar na fase adulta. Então, é uma coisa que a gente vai talvez realmente ter os dados mais concretos, talvez daqui a uns 20 anos, quando a gente vê que o perfil epidemiológico do câncer realmente mudou e esses cânceres causados pelo HPV tiveram uma redução drástica. E uma vez diagnosticado, qual seria o tratamento, a abordagem médica? Então, o objetivo como eu falei, do preventivo, do Papa Nicolau, é o diagnóstico da lesão extremamente precoce. Para chegar num câncer do colo do útero, o preventivo ele vai identificar... basicamente, existem 3 alterações prévias ao câncer. Seriam como se fosse um degrauzinho, né, que é o chamado NIC1, depois vai para o NIC2, NIC3 e o câncer. Então, é uma escadinha. O preventivo, o objetivo é descobrir o quê? Essas lesões no NIC1, NIC2 ou até no NIC3, que são lesões que ainda não são o câncer. Essas são lesões de tratamento mais fácil, que não precisa de cirurgia, nada muito agressivo, né? Alguns procedimentos apenas, por exemplo, no NIC3, uma conização, que seria retirar um pedaço do colo do útero, onde não precisa um tratamento mais agressivo. Quando já chega no câncer propriamente dito, aí existem várias formas de tratamento que vai depender daquilo que a gente chama de estadiamento. Todo câncer a gente faz um estadiamento, a gente define com exames qual é a apresentação real daquele câncer, qual é o tamanho daquela doença, o que ele invadiu, para que órgão ele foi, e de acordo com isso a gente traça uma estratégia de tratamento, que pode envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia. No nosso estado, aqui na região norte, estado de Roraima, é alto o número de casos, doutor, desse tipo, que não vem à tona? Sim. Aqui em Roraima, para a população feminina, o câncer de colo de útero é o segundo câncer mais frequente. Depois do câncer de mama, né, que é o principal, o câncer de colo de útero é o segundo câncer mais frequente e o segundo câncer que mais mata as mulheres em Roraima. E que é importante frisar sempre, até para deixar esse alerta e não descuidar. A importância dos exames preventivos mesmo após a vacinação é fundamental por quê, doutor? Então, assim, a vacina, existem vários tipos de HPV, eles são numerados, né? Uhum. Então, assim, a vacina, ela não pega 100% dos sorotipos de HPV existentes. Ele pega os mais frequentes, que são aqueles que na maioria dos casos está envolvido, né? Então, mas não é 100%, mas a chance de proteção realmente é muito grande. Mas, claro que tem que manter isso, porque às vezes pode, né, ter um outro sorotipo de HPV envolvido, e às vezes, conforme eu falei, não é 100% dos casos de câncer de colo uterino causados pelo HPV, a grande maioria. Mas tem outras alterações que podem levar ao câncer. Então, a manutenção do preventivo se mantém válida realmente para pegar esses casos, vamos dizer assim, que escape da vacinação. E vem aquela frase que é útil nessas horas: é melhor prevenir do que remediar. Sim. Não deixar que venha a se agravar, porque os sintomas são fracos, mas já é um sintoma, já é uma alerta, a luz amarela. Estamos conversando com o Anderson Dalla Beneta, que é médico e diretor da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima. Doutor, se tiver algo que o senhor queira acrescentar para a população, fica à vontade. Então, acho que a coisa mais importante da conscientização em relacionado a isso, ao câncer colo uterino e HPV, são essas duas coisas que a gente já falou. Uma, a vacinação, que todos os pais levem seus filhos de 9 a 14 anos aos postos de saúde, completar o esquema vacinal, a carteirinha de vacinação, fazer todas as vacinas que são obrigatórias e que fazem parte do esquema do Ministério da Saúde. Essa é a primeira coisa. E a segunda, realmente, é
o preventivo, que as mulheres tenham a conscientização de fazer o preventivo anualmente. Por mais que a gente fale, hoje, eu gosto de falar, as informações são muito divulgadas, tá aí fácil pela internet, mas tem muitas mulheres que não fazem. Muitas mulheres que vão bater na nossa porta quando, né, com câncer colo-uterino, que a gente vai perguntar, e aí, o preventivo, como é que tá? Ah, doutor, eu parei de fazer faz 2 anos, faz 5 anos, não sei quanto, ou seja, sempre tem uma história ali de um lapso temporal que a mulher realmente acabou deixando e não fez. Então, tem que fazer anualmente. Muito bem. Conversamos com o Dr. Anderson Dalla Beneta, diretor da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima. Doutor, muito obrigado por sua participação no programa Entrevistas DPE. Obrigado a todos. E eu me coloco à disposição para outras necessidades que vocês têm. Muito bem. E para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.